Gente, agora temos a questão de número 171. Eu considero a questão mais fácil dessa prova. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes, uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R$ 250. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metros cúbicos é. Isso aqui a gente não tem que fazer cálculo nenhum, é só analisar as alternativas. Veja, nós temos uma taxa fixa de R$ 500 e cada metro cúbico será multiplicado por 250. O metro cúbico está representado pelo X. Então, conferindo aqui nas alternativas, nós temos aqui na letra D, 250x mais 500, que é a taxa fixa. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Questão 172. Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Aí aqui nós temos o gráfico. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha realizada no gráfico é descrita pela representação. Então, aqui nós vamos analisar cada uma delas. Observe aqui no gráfico inicial. Esse eixo representa a distância do vigilante à base e aqui o tempo. Então, a base aqui é o zero, ok? Então, do 0 até 10 minutos, ele se distanciou da base 3 quilômetros. De 10 a 20 minutos, ele permaneceu a esta mesma distância da base. Veja que aqui o gráfico está constante. E de 20 a 30 minutos, ele voltou para a base, ok? Então, conferindo aqui na letra A, nós temos a base está aqui, certo? Então, ele aqui, ó, se distanciou, no caso, os 3 quilômetros, e deste ponto a este ponto, ele se manteve na mesma distância da base. Por quê? Lembra isso aqui, ó, como se fosse uma circunferência. Esta distância aqui seria os raios da circunferência, e todos os raios são do mesmo tamanho, certo? Mantém a mesma distância. E deste ponto para a base, é como se fosse do 20 ao 30 minutos. Veja que ele volta para a base, ok? Então, de cara aqui, eu já marco a letra A. Agora, vamos analisar aqui a letra B. Aqui está a base, então aqui ele se distanciou os 3 quilômetros, mas nessa parte que é constante aqui no gráfico, olha só, está representado dessa forma, certo? E aí, se você observar, se eu traçar aqui, ó, retas, que são os raios, eu vou observar que varia essa distância, não são iguais como neste caso. E aqui ele retorna para a base. Então, não é letra B. Na letra C, não tem nenhum sentido. Olha só, ele se distancia, depois volta para a base. Não tem essa parte constante. Então, letra C já descarto de cara. Muita gente foi nessa letra D, viu que era o mesmo desenho e marcou, mas não faz nenhum sentido, gente. Letra E poderia confundir um pouquinho. Veja só, aqui nós temos a base, certo? Deste ponto para esse, ele se distanciou, são os 3 quilômetros. Aí ele já chegou em 10 minutos. Mas olha só, de 10 a 20 minutos, ele tem que fazer todo este percurso, certo? E aqui chega em 20 minutos e depois volta para a base. Mas a gente, com
conferindo com o gráfico, olha só, essa parte constante aqui não é tão longa, não é tão distante como está representado aqui, ó, como esta meia volta aqui, ó, um arco de 180 graus na circunferência. Então, de fato, a alternativa correta é a letra A.